Dresden, 13 de fevereiro de 1945. A cidade queima. Refugiados enchem as ruas. Soldados passam a caminho de frentes em colapso. Famílias se aglomeram em celas antigas sob palácios barrocos. Ninguém espera o que vem a seguir. Às 10 horas daquela noite, as sirenes de alarme aéreo gritam pelo Vale do Elba. Em poucos minutos, 772 bombardeiros pesados da Força Aérea Real aparecem sobre o centro da cidade. Eles transportam incendiários, altas explosões, uma nova abordagem tática projetada não para destruir fábricas ou alvos militares, mas para criar algo nunca visto antes na história humana, uma tempestade de fogo. As tripulações recebem suas instruções horas antes. O alvo é Dresden, a Florença do Elba, uma cidade intocada por grandes ataques, um lugar de refugiados, hospitais, arquitetura barroca e tesouros culturais que datam de séculos. Relatórios de inteligência indicam defesas aéreas mínimas, presença mínima de caças, condições perfeitas para o que o comando bombardeiro planeja liberar. À meia-noite, o centro da cidade não existe mais. 15 quilômetros quadrados queimam simultaneamente. Ventos ultrapassam 150 km por hora. As temperaturas atingem 1000 graus Celsius em algumas ruas. O oxigênio desaparece de bairros inteiros. O asfalto derrete. Paredes de arenito explodem com o calor. Dezenas de milhares morrem nas primeiras 3 horas. A segunda onda chega ao amanhecer. Bombardeiros americanos terminam o que os britânicos começaram. Esta não é a história de uma operação militar. Esta é a história do que acontece com uma cidade quando a guerra industrial moderna decide demonstrar seu poder absoluto. Quando a linha entre necessidade militar e aniquilação em massa desaparece completamente. Quando uma única noite transforma 7 séculos de conquistas humanas em cinzas, escombros e corpos carbonizados empilhados nas ruas. Dresden está na intersecção de realidades, colidindo em fevereiro de 1945. A Alemanha enfrenta uma derrota total. O Exército Vermelho avança do leste. Os aliados ocidentais se aproximam do oeste. O Reich colapsa. O regime de Hitler entra em seu último espasmo de destruição e negação. E Dresden, de alguma forma, permanece em grande parte intacta. Uma cidade inchada com refugiados fugindo do avanço soviético. Um lugar onde as pessoas acreditam que possam estar seguras porque nada de valor militar existe aqui. Nenhuma fábrica de tanques, nenhum cais de submarinos, nenhuma planta de óleo sintético. Apenas arte, arquitetura, cultura, história. Os aliados veem algo diferente. Um centro de transporte canalizando tropas alemãs em direção à frente oriental. Uma cidade ajudando o esforço de guerra do inimigo. Um alvo que demonstrará a Stalin que os aliados ocidentais contribuem de forma significativa para derrotar a Alemanha. Uma chance de mostrar o que o bombardeio estratégico pode alcançar quando liberado sem restrições contra um centro urbano indefeso. O que se desenrola ao longo de 48 horas revela a lógica suprema da guerra total. A destruição de Dresden torna-se um caso de teste. Uma demonstração. Um aviso para inimigos presentes e futuros sobre o que acontece quando nações industriais comprometem todos os recursos à aniquilação. Os métodos usados nesta noite serão estudados, debatidos, condenados e defendidos por décadas. As questões morais levantadas nunca encontrarão respostas satisfatórias. As gravações da câmera que sobrevivem mostram coisas que os seres humanos nunca deveriam testemunhar. Cadáveres encolhidos ao tamanho de crianças devido ao calor tão intenso que ferve a água dos tecidos humanos. Sobreviventes com pulmões queimados pelo ar superaquecido. Refugiados que fogem para o Elba para escapar das chamas, apenas para congelar até a morte no frio de fevereiro. Fossos comuns que levam semanas para serem preenchidos. Uma capital cultural da Europa Central reduzida a uma paisagem lunar de entulho e cinzas em menos de 2 dias. Necessidade estratégica ou crime de guerra? Alvo militar ou massacre de civis? Resposta justificada à agressão alemã ou descida à barbárie? Essas questões assombram o legado da campanha de bombardeios dos aliados.
Dresden cristaliza todos os argumentos, todos os compromissos morais, todas as racionalizações que permitem que nações civilizadas incinerem cidades cheias de civis e chamem isso de vitória. As pessoas de Dresden não debatem essas questões no dia 13 de fevereiro. Elas correm, elas queimam, elas sufocam, elas morrem por milhares. Aqueles que sobrevivem emergem em uma cidade que não existe mais. 700 anos de história apagados em 14 horas de bombardeio intenso. A joia barroca da Saxônia transformada no maior crematório da Alemanha. Um sobrevivente escreve mais tarde: "O inferno veio à terra naquela noite, e aprendemos que os seres humanos podem criar tormentos piores do que qualquer diabo já imaginou." O que acontece quando a maquinaria da guerra moderna volta toda a sua atenção para destruir uma única cidade? O que resta quando as bombas param de cair e os incêndios finalmente se apagam? O que um lugar se torna quando tudo o que o tornava reconhecível desaparece em uma única noite? As filmagens não censuradas de Dresden fornecem respostas que ninguém quer ver. A Florença do Elba. Dresden antes da destruição. Dresden existe por 7 séculos antes da noite que a apaga. A cidade se eleva ao longo do rio Elba, na Saxônia, construída por Augusto, o Forte, no século XVIII como uma vitrine do esplendor barroco. A Catedral Frauenkirche domina a linha do horizonte com sua enorme cúpula de pedra. O Palácio Zwinger abriga coleções de arte que rivalizam com qualquer coisa na Europa. A Ópera Semper recebe estreias mundiais. Pontes elegantes atravessam o rio. Avenidas ladeadas de árvores conectam bairros de arquitetura ornamentada e jardins cuidadosamente planejados. Pintores a chamam de Florença do Elba. Turistas chegam aos milhares a cada ano para maravilhar-se com o que séculos de riqueza e cultura produzem. No início de 1945, tudo isso permanece fisicamente intacto. Ao contrário de Berlim, Hamburgo, Colônia e dezenas de outras cidades alemãs reduzidas a escombros por anos de bombardeios aliados, Dresden sobrevive em grande parte intocada. Nenhum grande ataque atinge a cidade. Nenhuma campanha sustentada transforma seus bairros em terras desoladas. A arquitetura barroca permanece. Os museus permanecem abertos. A vida cultural continua, embora diminuída por 6 anos de guerra total. A população conta uma história diferente. Em 1939, 630 mil pessoas chamam Dresden de lar. Em fevereiro de 1945, esse número cresce para bem mais de 1 milhão. Refugiados inundam a Saxônia vindos do leste, fugindo do avanço do Exército Vermelho pela Polônia e adentrando a própria Alemanha. Trens chegam diariamente carregados de famílias, levando o que quer que consigam. Colunas de carroças puxadas por cavalos congestionam as estradas que levam à cidade. As pessoas dormem em parques, em estações de trem, em porões de igrejas, em qualquer lugar que possam encontrar abrigo contra o frio de fevereiro. Os refugiados trazem histórias que aterrorizam aqueles que as ouvem. Soldados soviéticos se vingam por 4 anos de atrocidades alemãs na Rússia. Vilarejos inteiros desaparecem. Mulheres enfrentam estupros em massa. Civis morrem aos milhares enquanto o Exército Vermelho avança para o oeste. A Prússia esvazia. A Pomerânia queima. A Silésia cai. A maré humana flui em direção ao que as pessoas esperam que possa ser segurança no coração da Alemanha. Dresden se torna um santuário para centenas de milhares convencidos de que, se em algum lugar puder escapar das convulsões finais da guerra, deve ser esta cidade de cultura e beleza. A situação estratégica torna tais esperanças delirantes. Dresden fica a 120 quilômetros das posições mais próximas da frente oriental em meados de fevereiro. O Exército Vermelho avança entre 20 e 30 quilômetros por semana. Matemática simples revela que as forças soviéticas alcançarão o Vale do Elba dentro de semanas, talvez dias, se as defesas alemãs colapsarem completamente. A cidade está diretamente no caminho da maior ofensiva militar da história da humanidade. Mais imediatamente relevante para o destino de Dresden, a cidade funciona como um importante centro de transporte.
7 principais linhas ferroviárias convergem aqui. Tropas indo para o leste passam pelos pátios de manobra de Dresden. Suprimentos movimentam-se pela cidade em direção às posições alemãs em colapso. Hospitais militares se enchem de feridos evacuados da frente oriental. Escritórios administrativos coordenam a defesa do sudeste da Alemanha. O regime opera uma fábrica óptica Zeiss que produz mira de armas e equipamentos de direcionamento. Várias oficinas menores fabricam componentes para equipamentos militares. Nenhuma dessas instalações justifica o que o comando bombardeiro planeja. O valor militar de Dresden empalidece em comparação com dezenas de alvos mais significativos, mas a cidade oferece algo mais que importa em fevereiro de 1945. Uma oportunidade, uma chance de demonstrar todo o poder destrutivo do bombardeio estratégico contra um centro urbano indefeso. Uma forma de mostrar a Stalin que os aliados ocidentais contribuem de maneira significativa para a derrota da Alemanha. Um teste de novas abordagens táticas projetadas para criar a máxima destruição com o mínimo esforço. Os serviços de inteligência britânico e americano analisam Dresden por meses antes do ataque. Fotografias de reconhecimento mapeiam a disposição do centro da cidade. Os analistas identificam as áreas residenciais mais densas. Especialistas estudam os padrões medievais das ruas, a concentração de edifícios de estrutura de madeira na cidade antiga de Altstadt, a vulnerabilidade da arquitetura barroca ao fogo. Tudo aponta para condições ideais para um ataque incendiário: ruas estreitas, estruturas densamente empilhadas, capacidade mínima de combate a incêndios, defesas aéreas negligenciáveis. Centenas de milhares de pessoas espremidas em edifícios combustíveis. A decisão de destruir Dresden vem dos níveis mais altos. Churchill aprova. O portal do Ministério da Aeronáutica endossa isso. Harris, do Comando de Bombardeiros, implementa entusiasticamente. Os americanos concordam em participar. A data-alvo é marcada para meados de fevereiro, quando as condições climáticas favorecem operações em larga escala. O método é decidido. Bombardeio em área projetado para criar uma tempestade de fogo. O objetivo é declarado abertamente em documentos de planejamento: causar a máxima destruição e baixas, quebrar a moral alemã, demonstrar o poder aliado, auxiliar as operações soviéticas, destruindo a infraestrutura de transporte. Ninguém em Dresden sabe de nada disso. A cidade continua sua existência de guerra até o início de fevereiro. Cartões de racionamento fornecem suprimentos alimentares cada vez mais escassos. Regulamentações de escurecimento tornam as ruas escuras à noite. Abrigos antiaéreos existem, mas recebem pouco uso porque nenhum grande ataque jamais ocorre. As pessoas se adaptam à escassez, ao medo, à incerteza sobre o futuro. Refugiados se integram da melhor maneira que conseguem em uma cidade sobrecarregada por fardos impossíveis. A vida continua porque o que mais as pessoas podem fazer? O tempo continua frio. A neve cai intermitentemente até o início de fevereiro. O Elba flui marrom e cheio com o escoamento do inverno. As fachadas barrocas parecem tão magníficas como sempre, embora a tinta descasque e a manutenção se degrade após 6 anos de guerra. Dentro dos edifícios, as famílias se aglomeram contra o frio. A comida se torna escassa. O combustível para aquecimento se torna impossível de encontrar. Mas a cidade permanece. A arquitetura resiste. Dresden continua sendo Dresden. Sirene de ataque aéreo soam ocasionalmente quando fluxos de bombardeiros aliados passam pela cabeça a caminho de outros alvos. Berlim ao norte, Chemnitz ao sul, Leipzig a noroeste. Os bombardeiros passam por Dresden e continuam para outras cidades. Dresden observa de baixo enquanto outros lugares queimam. A sensação aumenta de que talvez esta cidade possa ser poupada. Talvez sua importância cultural a proteja. Talvez a guerra acabe antes que as bombas cheguem aqui. Os refugiados especialmente se agarram a essa esperança. Eles fogem para o leste, esperando violência, morte e brutalidade das forças soviéticas. Eles chegam a Dresden em busca de segurança de uma guerra que consome tudo em seu caminho.
A cidade representa sobrevivência, um lugar onde pedras antigas podem protegê-los de armas modernas, onde cultura e beleza podem significar algo mesmo no meio de uma guerra total. O dia 13 de fevereiro começa como qualquer outro dia de guerra em Dresden: frio, cinza. As pessoas fazem fila por rações, os refugiados procuram abrigo, os trens chegam e partem. A cidade funciona tão bem quanto qualquer cidade alemã pode funcionar nas últimas semanas do Reich. Nada sugere que em 12 horas tudo mudará para sempre. Uma mulher mais tarde recorda: acreditávamos que Dresden era bonita demais para ser destruída, que mesmo durante a guerra, algumas coisas permanecem sagradas. Um trabalhador ferroviário lembra: os trens nunca pararam de chegar, cheios de pessoas fugindo dos russos, e nunca imaginamos que estávamos correndo em direção a algo pior. No final da tarde do 13º, o tempo começa a clarear. A cobertura de nuvens que envolve a Europa Central por dias começa a se dissipar. A visibilidade melhora. Os meteorologistas do Comando de Bombardeio na Inglaterra notam as condições favoráveis. A operação recebe a aprovação final. 772 bombardeiros pesados, Lancaster, se preparam para decolar de bases em toda a Inglaterra Oriental. Seu alvo: o centro da cidade de Dresden. Sua missão: criar uma tempestade de fogo. Sua carga: milhares de toneladas de explosivos de alta potência e incendiários projetados para transformar uma cidade em um inferno. Dresden não tem ideia do que se aproxima do oeste. Nenhuma defesa significativa de combate protege a cidade. As metralhadoras antiaéreas foram movidas para locais mais estratégicos meses atrás. A cobertura de radar é mínima. A defesa civil consiste em abrigos inadequados e brigadas de incêndio mal equipadas. A cidade está nua diante do que vem a seguir. À medida que a escuridão cai sobre o dia 13 de fevereiro, as famílias se acomodam para mais uma fria noite de inverno. Refugiados se aglomeram em abrigos temporários. Crianças dormem. Adultos se preocupam com comida, com combustível, com o que o amanhã pode trazer. Ninguém se preocupa com bombardeiros. Dresden nunca é bombardeada. Às 10 horas e 13 minutos daquela noite, as sirenes de ataque aéreo começam a soar pela cidade. A primeira onda. Início da tempestade de fogo. As sirenes gritam às 10h13 da noite de 14 de fevereiro. As pessoas reagem lentamente. Dresden recebe avisos de ataque aéreo regularmente à medida que as formações de bombardeiros passam acima em direção a outros alvos. A rotina se torna familiar. Sirenes tocam. As pessoas se deslocam para os abrigos. Motores de aeronaves zumbem acima. Os bombardeiros continuam em outro lugar. O sinal de tudo limpo soa. A vida recomeça. Ninguém espera que esta noite seja diferente. Famílias reúnem crianças e se dirigem para os porões. Refugiados em abrigos temporários se amontoados em porões sob escolas e igrejas. Os idosos que sobreviveram à Primeira Guerra Mundial lembram de diferentes ameaças e se movem com menos urgência. Mães jovens seguram bebês e descem escadas para câmaras antigas abobadadas sob edifícios barrocos. Os abrigos se enchem, mas não com pânico. Não ainda. Às 10h22, a primeira onda de Lancasters chega ao espaço aéreo de Dresden. A força de exploração chega primeiro. Aeronaves Mosquito, equipadas com equipamentos de navegação especializados, identificam o ponto de mira no centro da cidade. A zona-alvo abrange a Altstadt, a antiga cidade medieval, onde ruas estreitas serpenteiam entre edifícios que datam de séculos. Estruturas de madeira sustentam fachadas de gesso. Vigas de telhado envelhecem por centenas de anos até se tornarem perfeitamente secas para fogo. As ruas formam um labirinto de material combustível compactado em 15 quilômetros quadrados. Os pioneiros soltam sinalizadores de magnésio que se acendem em altitude e descem com paraquedas, transformando a noite em dia artificial. Os sinalizadores ficam suspensos acima da cidade, iluminando as curvas do Elbe, as cúpulas e pináculos barrocos, os padrões geométricos das ruas que se irradiam da praça central Altmarkt. A luz é brilhante, horrenda, bela em sua terrível claridade. Então, os indicadores de alvo caem.
Marcadores pirotécnicos vermelhos e verdes explodem pela Altstadt, criando pontos de mira visíveis por quilômetros. A principal força de bombardeiros segue os caminhos abertos por minutos. 244 Lancasters se aproximam em ondas, cada um carregando entre 4 e 8 toneladas de bombas. As cargas de bombas misturam explosivos fortes com incendiários em proporções cuidadosamente calculadas, projetadas para alcançar um efeito específico. Os explosivos de alta potência caem primeiro. 4.000 quilos de bombas ditas blockbuster atingem os edifícios e detonavam com uma força concussiva massiva. Os telhados desabam. As janelas estouram por toda a vizinhança. As paredes racham e caem nas ruas. As explosões criam condições perfeitas para o que se segue. Os edifícios ficam despojados e expostos, seus interiores vulneráveis, suas estruturas de madeira estilhaçadas e acessíveis ao ar. Os incendiários caem em seguida. Centenas de milhares de bombas de termita e fósforo chovem sobre o centro da cidade devastado. Cada incendiário de 4 libras queima a aproximadamente 2.000 graus Celsius. Nada pode apagá-los. A água faz com que queimem mais quente. A areia às vezes os sufoca, mas exige ação imediata, e há muitos, caindo rápido demais, iniciando incêndios em muitos lugares simultaneamente. Em questão de minutos, centenas de incêndios se acendem por toda a Altstadt. A distribuição de bombas cuidadosamente planejada garante que os incêndios comecem em todos os edifícios, todos os quarteirões, todas as ruas na zona-alvo. Incêndios individuais se fundem em grandes conflagrações. Incêndios maiores se combinam em grandes chamas que consomem bairros inteiros. A temperatura sobe. O ar começa a se mover. As pessoas nos abrigos sentem os primeiros tremores das explosões próximas. A poeira cai dos antigos arcos do teto. Crianças choram. Adultos tentam manter a calma. As bombas continuam a cair. As explosões ficam cada vez mais próximas. A terra treme a cada impacto. Então, o som muda. O estalo agudo de explosivos de alta potência dá lugar a um barulho diferente, um rugido, um vento de furacão. A tempestade de fogo começa. Os incêndios criam seu próprio sistema climático. O ar superaquecido sobe rapidamente de centenas de edifícios em chamas. O ar mais frio corre das áreas circundantes para substituí-lo. A velocidade do vento aumenta. 50 km por hora, 70, 100, 150 km por hora. O vento alimenta oxigênio nas chamas. As chamas ficam mais quentes. As chamas mais quentes puxam mais ar. O ciclo acelera além da capacidade de qualquer bombeiro de controlar ou mesmo compreender. As pessoas emergem de abrigos esperando lutar contra incêndios e encontram uma paisagem transformada em algo de pesadelo. O vento as derruba. Detritos voadores se tornam projéteis letais. Brasas ardentes preenchem o ar como neve horizontal. O calor torna a respiração dolorosa mesmo a centenas de metros das chamas mais próximas. Aqueles que tentam chegar às bombas de água não conseguem avançar contra o vento. Aqueles que trazem baldes assistem a água evaporar antes de atingir as chamas. A tempestade de fogo atinge sua intensidade máxima por volta das 11 da noite. Toda a Altstadt queima simultaneamente. As temperaturas em algumas ruas excedem 1.000 graus Celsius. O asfalto derrete e flui em rios. Blocos de arenito que estiveram de pé por séculos explodem devido ao estresse térmico. Postes de metal amolecem e se curvam. O vidro derrete das janelas. As fachadas barrocas que definiram Dresden por gerações começam a bolhar, rachar e colapsar no inferno abaixo. As cantinas se tornam armadilhas mortais. Fogo consome o oxigênio nos prédios acima. Monóxido de carbono permeia os abrigos através de shafts de ventilação e fissuras nas paredes. As pessoas sufocam sem feridas visíveis. Outros fogem das temperaturas em alta apenas para encontrar a tempestade de fogo lá fora. A escolha se torna impossível. Fique e sufogue. Corra e queime. Aqueles que correm descrevem cenas que os assombrarão para sempre. Tochas humanas cambaleiam pelas ruas, roupas e cabelo em chamas,
pele se descamando dos ossos. Crianças separadas dos pais gritam nomes que desaparecem no rugido do vento e do fogo. Idosos que se movimentam muito lentamente simplesmente param, sentam-se e esperam pela morte. Refugiados que fugiram dos exércitos soviéticos morrem nas ruas alemãs, mortos por bombas britânicas. O Elba oferece salvação aparente. Milhares fogem em direção ao rio, acreditando que a água os salvará. Eles chegam às margens e mergulham, buscando alívio do calor insuportável. O rio está frio em fevereiro. A hipotermia se instala em minutos. Pessoas muito exaustas ou feridas para nadar flutuam rio abaixo e se afogam. Aqueles que se agarram às margens congelam até a morte enquanto suas roupas se tornam gelo. Corpos se acumulam ao longo da costa, alguns queimados, alguns congelados, todos mortos. A tempestade de fogo consome tudo que é combustível na zona-alvo. Hospitais queimam com pacientes ainda nas camas. Igrejas colapsam, enterrando aqueles que buscavam refúgio dentro. Escolas abarrotadas de refugiados se tornam crematórios. A Catedral Frauenkirche, que sobreviveu a guerras e cercos por 2 séculos, arde de dentro para fora enquanto seu interior de madeira pega fogo. A cúpula de pedra brilha em um tom avermelhado devido ao calor interior. Ela permanecerá por mais 2 dias antes de finalmente colapsar. O Palácio Zwinger arde. Obras de arte inestimáveis acumuladas ao longo de séculos vão em chamas. A Ópera Semper arde. O Palácio Japonês arde. O Castelo Real arde. 700 anos de cultura, beleza e conquistas humanas se transformam em cinzas em menos de 2 horas. À meia-noite, a primeira onda completa seu trabalho. Os bombardeiros viram para oeste e voltam em direção à Inglaterra. Eles deixam para trás uma cidade em chamas visível a mais de 100 quilômetros de distância. O brilho ilumina as nuvens acima de Dresden. Os pilotos nas aeronaves que retornam a veem e sabem que criaram algo sem precedentes na história da guerra. No chão, os sobreviventes emergem de abrigos para um mundo que já não se assemelha à cidade que conheciam horas antes. As ruas familiares desaparecem sob os escombros. Marcos desaparecem. A escuridão se enche de gritos, com pedidos de ajuda, com o rugido das chamas, com o estrondo de prédios desmoronando. O cheiro de carne queimada se mistura com fumaça e vapores químicos de materiais derretidos que nunca deveriam pegar fogo. Os esforços de resgate começam imediatamente e se mostram fúteis. Os bombeiros das cidades vizinhas correm em direção a Dresden e não conseguem penetrar no calor. As tubulações de água se quebram devido a explosões e estresse térmico. As bombas não encontram pressão. As ruas se enchem de entulho profundo demais para passar. Os feridos superam o número de pessoal médico disponível por centenas para 1. Os mortos já somam dezenas de milhares. 3 horas se passam. Sobreviventes tentam compreender o que aconteceu. Muitos acreditam que o pior já passou. Os bombardeiros vieram. A cidade arde. Certamente nada mais pode acontecer esta noite. Eles começam a tentar salvar o que resta. Encontrar membros da família, retirar feridos dos escombros, combater incêndios que parecem estar diminuindo à medida que consomem tudo o que é inflamável. À 1h30 da manhã do dia 14 de fevereiro, as sirenes de ataque aéreo soam novamente. A segunda onda se aproxima. 529 bombardeiros Lancaster transportam novas cargas de explosivos de alta potência e incendiários. O alvo permanece o mesmo, o centro da cidade, as áreas já em chamas. A missão é garantir a destruição completa, matar os trabalhadores de resgate. Terminar o que a primeira onda começou. Um sobrevivente depois testemunha: pensávamos que o inferno tinha ido e voltado, mas o inferno retornou ao amanhecer, e aprendemos que a crueldade humana não tem fundo, nenhum limite, nenhum fim. Um bombeiro recorda: eu vi minha cidade morrer 2 vezes em uma noite, e entendi então que havíamos libertado algo que nunca poderíamos controlar, nunca parar, nunca recuperar. A segunda onda encontra uma cidade em chamas já devastada além do reconhecimento. Eles a bombardeiam mesmo assim. A segunda ola e a alvorada.
Aniquilação completa. As sirenes voltam a uivar às 1h30 da manhã. Os sobreviventes não conseguem acreditar no que ouvem. Outro ataque. Impossível. A cidade já arde. O que mais os bombardeiros podem realizar contra uma paisagem já transformada em um inferno? Mas o som se torna inconfundível. Motores de aeronaves zumbem acima, centenas deles. O pesadelo não acabou. 529 Lancasters se aproximam de Dresden na escuridão antes do amanhecer do dia 14 de fevereiro. O centro da cidade ainda arde do primeiro ataque 3 horas mais cedo. A tempestade de fogo diminui, mas continua consumindo tudo que é inflamável na Altstadt. Chamas saltam de edifício para edifício pelas ruas agora entupidas com entulho e cadáveres. A coluna térmica de ar em ascensão permanece visível nos instrumentos das tripulações dos bombardeiros a dezenas de quilômetros de distância. A segunda onda carrega ordens para bombardear a mesma zona alvo do primeiro ataque. O ponto de mira continua sendo o centro da cidade. As cargas consistem na mesma mistura de explosivos de alta potência e incendiários. O objetivo tático é declarado claramente nas breves reuniões da tripulação: garantir a destruição completa, não deixar nada em pé, matar qualquer um que sobreviveu ao primeiro ataque, prevenir qualquer recuperação ou operações de resgate. Os desbravadores lançam novos indicadores de alvo a 1h40. Os marcadores caem sobre ruas já em chamas, adicionando um novo brilho pirotécnico às chamas que não precisam de iluminação adicional. A força principal segue em poucos minutos. O ataque aéreo começa a 1h50 e continua por 23 minutos de bombardeio contínuo. Os explosivos pesados caem primeiro, como antes, mas desta vez eles atingem uma cidade já esvaziada e enfraquecida. Edifícios danificados no primeiro ataque desmoronam completamente. Estruturas que sobreviveram com as paredes intactas desintegram-se sob novos golpes de explosão. Abrigos que protegeram pessoas 3 horas antes se abrem à medida que bombas de 1000 quilos penetram por porões enfraquecidos. Espaços subterrâneos que ofereciam santuário tornam-se covas comuns à medida que os tetos desmoronam e enterram centenas vivas. Os incendiários caem sobre as ruínas que ainda fumegam da primeira onda. Novos incêndios se acendem em áreas que não foram completamente consumidas. Edifícios na periferia da zona de tempestade de fogo que escaparam do pior do primeiro ataque agora queimam. O fogo se espalha para fora do centro da cidade, em bairros residenciais que anteriormente estavam intocados. A zona de destruição se expande de 15 km² para mais de 20. Pessoas que fugiram de seus abrigos após o primeiro ataque para procurar familiares ou combater incêndios agora morrem nas ruas. As bombas caem aleatoriamente por toda a área alvo. Um homem puxando feridos dos escombros desaparece em uma explosão. Uma mulher procurando seus filhos queima quando os incendiários ignitam o prédio que ela entra. Bombeiros de cidades vizinhas que correram para ajudar Dresden morrem ao lado daqueles que vieram salvar. O Parque Grossergarten, na borda leste da cidade, se enche de refugiados que fugiram para lá em busca de segurança em um terreno aberto longe dos edifícios em chamas. Milhares se aglomeram no parque. Famílias se aconchegam. Feridos estão deitados no chão congelado. Pais seguram os filhos. Todos acreditam que as árvores e o espaço aberto os protegerão dos incêndios que consomem o centro da cidade a 2 quilômetros de distância. Os bombardeiros os encontram de qualquer maneira. Explosivos potentes criam crateras no parque. Incendiários acendem as árvores. Os refugiados se dispersam em pânico, correndo em todas as direções, buscando abrigo que não existe. Os corpos se acumulam nos caminhos entre as árvores destroçadas. As crateras se enchem de mortos e feridos. O parque se transforma de santuário em campo de guerra em minutos. As margens do rio Elba também não oferecem segurança. Centenas que sobreviveram ao primeiro ataque ao chegarem à água permanecem lá, muito exaustos ou feridos para se mover. A segunda onda lança bombas ao longo de ambas as margens. Explosões rasgam multidões de sobreviventes aglomerados nas margens lamacentas. Corpos já congelados após horas no frio de fevereiro
são despedaçados ou enterrados sob escombros lançados de edifícios próximos. A estação ferroviária principal queima novamente. O primeiro ataque danificou, mas não destruiu a imensa estrutura. A segunda onda finaliza o trabalho. O telhado de aço e vidro desaba sobre as plataformas lotadas de refugiados que se abrigaram ali. Trens hospitalares cheios de feridos queimam nos trilhos laterais. Locomotivas explodem quando as caldeiras se rompem devido ao calor e danos de explosão. Os pátios de manobra se tornam paisagens de metal retorcido e vagões em chamas. Às 2:30 da manhã, a segunda onda completa sua missão e volta para casa. Os bombardeiros deixam para trás uma cidade queimando ainda mais intensamente do que antes. A tempestade de fogo reacende com combustível novo e se espalha para áreas anteriormente intocadas. A temperatura sobe novamente. A velocidade do vento aumenta. A destruição que parecia completa 3 horas atrás prova ser meramente uma preparação para algo pior que está por vir. A aurora chega por volta das 6 no dia 14 de fevereiro. O sol de inverno nasce sobre uma cidade que não existe mais. A luz revela o que a escuridão misericordiosamente ocultou. Dresden tornou-se um deserto de entulho e cinzas, se estendendo de horizonte a horizonte. Onde palácios barrocos estavam 12 horas atrás, nada resta além de paredes destroçadas e destroços fumegantes. Onde ruas serpenteavam por bairros medievais, apenas traços visíveis no padrão de entulho indicam onde as estradas costumavam passar. Os incêndios ainda queimam. Eles continuarão queimando por dias. Blocos inteiros da cidade permanecem quentes demais para se aproximar. Cadáveres espalham-se por cada rua, cada praça, cada espaço público. Alguns corpos estão intactos, mortos por concussão ou sufocamento. Outros estão carbonizados além do reconhecimento. Muitos estão encolhidos para metade do seu tamanho normal ou menos. A água cozida de seus tecidos por temperaturas que excederam o calor de um crematório. Os corpos das crianças estão enrolados em posições fetais. Mulheres seguram bebês queimados em seus braços. Os idosos sentam-se contra as paredes onde pararam para descansar e nunca mais se levantaram. Os sobreviventes que emergem na luz do dia lutam para se orientar em uma paisagem urbana transformada além do reconhecimento. Marcos familiares desapareceram. Torres de igrejas que guiavam a navegação por séculos não existem mais. O plano das ruas desaparece sob metros de entulho. As pessoas vagam em choque, procurando por lares que simplesmente não existem mais, por membros da família que nunca serão encontrados, por algum resquício reconhecível do mundo que existia ontem. Mas a destruição ainda não acabou. A segunda onda partiu há horas, mas um terceiro ataque se prepara para ser lançado de bases na Inglaterra e na França. Bombardeiros americanos, fortalezas voadoras e liberadores, mais de 300 deles. Seu objetivo, os pátios de manobras ferroviárias e o que quer que ainda esteja de pé no centro da cidade de Dresden. Os bombardeiros americanos chegam logo após o meio-dia no dia 14 de fevereiro. As tripulações esperam encontrar uma cidade. Elas encontram um deserto em chamas. A fumaça sobe milhares de metros no ar, obscurecendo a navegação visual. Os Miras Norden provam ser inúteis na escuridão. Os bombardeiros liberam suas cargas com base em posições estimadas, retornos de radar e suposições. As bombas caem nos distritos leste e sul de Dresden. As áreas residenciais que escaparam dos ataques noturnos agora queimam. Os poucos hospitais que restam sofrem impactos diretos. Uma instalação da Cruz Vermelha claramente sinalizada explode, matando pacientes, médicos e enfermeiros. As escolas convertidas em abrigos de emergência desabam. As igrejas onde os feridos estão deitados nos bancos se desintegram. O ataque americano dura 24 minutos. Mais de 700 toneladas de explosivos de alta potência e incendiários caem sobre uma cidade já destruída. A justificativa militar se torna absurda. Os pátios ferroviários são ruínas em crateras. As pontes estão caídas. As estradas são intransitáveis. Nenhum movimento militar pode ocorrer através de Dresden. A cidade não oferece valor como alvo.
exceto como uma demonstração do que o bombardeio estratégico pode realizar quando aplicado sem restrições. No início da tarde do dia 14 de fevereiro, os bombardeios finalmente terminam. 3 ataques separados ao longo de 14 horas, mais de 3.000 toneladas de bombas, aproximadamente 1.200 aeronaves. O ataque aéreo mais concentrado sobre uma única cidade em um período tão breve durante toda a guerra. A tempestade de fogo se extingue ao longo dos dias seguintes, à medida que exaure todo o material combustível. Os incêndios permanecem ativos por semanas em porões e sob escombros. O centro da cidade continua quente demais para ser acessado por dias. Quando os bombeiros finalmente penetram nas ruínas, encontram cenas que desafiam a descrição. Abrigos lotados com centenas de corpos, ruas onde os corpos estão empilhados em camadas, porões onde famílias morreram juntas, seus corpos sem ferimentos, simplesmente sufocados quando as chamas consumiram todo o oxigênio. A tarefa de recuperar e identificar corpos se prova impossível. Muitos mortos, muita destruição, poucos sobreviventes, pouca equipamento. A decisão é feita de cremar os mortos onde caem. Piras funerárias queimam na praça Altmarkt por semanas. Trabalhadores empilham corpos como lenha e os queimam em piras massivas alimentadas por destroços de edifícios destruídos. A fumaça dos corpos queimados acrescenta ao véu que paira sobre as ruínas. Nenhum número preciso dos mortos jamais emerge. As estimativas variam de 25.000 a mais de 100.000. O verdadeiro número provavelmente fica em algum lugar entre. Dezenas de milhares morrem nos ataques. Dezenas de milhares morrem nos dias e semanas seguintes devido a ferimentos, exposição, doenças e fome. Centenas de milhares que chamavam Dresden de lar, no início de fevereiro, estão mortos, desaparecidos ou fugiram até o final do mês. A Catedral Frauenkirche permanece em pé por 2 dias a mais após a bomba, antes de sua cúpula de pedra finalmente desabar no dia 15 de fevereiro. O estrondo ecoa pelas ruínas. A pilha de escombros que resta ficará intocada por quase 50 anos, um monumento ao que aconteceu aqui. Um trabalhador de resgate depois escreve: "Eu vi a face do inferno, e ela usa a máscara da civilização, fala a linguagem da necessidade e se justifica com objetivos estratégicos que não significam nada para os mortos." Um sobrevivente se lembra: "A cidade morreu e parte de nós morreu com ela, e o que emergiu dessas ruínas não era mais humano, apenas fantasmas caminhando por um cemitério fingindo estar vivos." Dresden queima. O mundo observa. E as perguntas que assombrarão este momento por gerações começam a se formar em mentes ainda não prontas para enfrentá-las. As consequências. Uma cidade de cadáveres. O silêncio desce sobre Dresden no dia 15 de fevereiro. Os bombardeiros não retornam. Os incêndios diminuem para brasas. A fumaça se afina o suficiente para ver através das ruínas. O que resta é uma necrópole. Uma cidade dos mortos que se estende por 25 quilômetros quadrados do centro de Dresden. Os vivos se movimentam por ela como fantasmas, procurando por coisas que nunca encontrarão. A escala de destruição desafia a compreensão mesmo para aqueles que estão dentro dela. A Altstadt inteira não existe mais como um espaço urbano funcional. 700 anos de habitação contínua terminam em 14 horas. A arquitetura barroca que definiu Dresden desaparece. O Palácio Zwinger fica como uma concha queimada, suas paredes intactas, mas tudo dentro consumido. O Castelo Real é entulho. A Ópera Semper não existe mais. O Palácio Japonês sobrevive apenas como fragmentos de paredes. A torre da Kreuskirche ainda está de pé, mas a igreja abaixo está esventrada. As paredes da Catedral Katholische Hofkirche permanecem, mas o interior está destruído. Edifício após edifício revela o mesmo padrão. Paredes exteriores de pedra ou tijolo erguem-se a alturas variadas. Todo o material de madeira no interior queimou completamente. As vigas do telhado, as vigas do piso, as escadas, os móveis, tudo o que é combustível é cinzas. Algumas estruturas retêm fachadas que parecem quase normais de certos ângulos,
até que você veja através das molduras de janelas vazias para o céu azul por trás. Outros edifícios colapsaram completamente em pilhas de destroços indistinguíveis das ruas entulhadas ao redor. O plano de rua medieval desaparece sob os destroços. Entulhos preenchem os becos estreitos da Altstadt a profundidades de 3 e 4 metros em alguns lugares. As amplas avenidas estão ligeiramente melhores, mas continuam intransitáveis para veículos. Montanhas de alvenaria quebrada, madeira partida, metal torcido e pedra pulverizada bloqueiam todas as rotas para o centro da cidade. As poucas ruas mantidas parcialmente limpas servem apenas como caminhos para equipes de trabalho que transportam corpos. A água não flui. As bombas e os incêndios destroem as tubulações de água em todo o centro da cidade. Tubos quebrados vazam inutilmente nos escombros. O Elba ainda corre através de Dresden, mas não existe um sistema funcional para trazer água do rio para onde as pessoas precisam. A falta de água impede qualquer combate a incêndios significativo. Os incêndios restantes ardem até esgotarem seu combustível. Isso também significa que os sobreviventes não podem se lavar. Não podem beber sem caminhar até o rio. Não conseguem manter qualquer aparência de saneamento. A eletricidade se foi. As linhas de gás estão rompidas e perigosas. As linhas telefônicas estão fora do ar. A infraestrutura da cidade que torna a vida urbana moderna possível não funciona mais. Dresden, em meados de fevereiro de 1945, reverte para condições medievais. Nenhuma luz depois do escuro, exceto a partir de incêndios. Nenhum calor, exceto a partir de detritos em chamas. Nenhuma comunicação, exceto cara a cara. Nenhum transporte, exceto a pé. As autoridades nazistas em Dresden lutam para manter a ordem e começar as operações de recuperação. O Gauleiter Martin Mutschmann sobrevive ao bombardeio em um bunker fora do centro da cidade. Ele emite ordens para começar a limpar as ruas e recuperar os corpos, mas os recursos para implementar essas ordens mal existem. A maior parte dos trabalhadores municipais está morta, fugiu ou está muito traumatizada para funcionar. Equipamentos queimam nos ataques. Veículos não têm combustível. O aparato administrativo colapsa. A tarefa de recuperação de corpos começa dentro de horas após a última bomba cair e continua por semanas. As equipes de trabalho, muitas compostas por prisioneiros de guerra forçados, membros da juventude hitlerista e sobreviventes do pessoal de defesa civil, se movem sistematicamente pelos escombros. Eles carregam macas. Eles trazem carros. Eles usam panos sobre os rostos contra o fedor. O cheiro da morte paira sobre Dresden como neblina. Os corpos aparecem em toda parte. Nas ruas onde pessoas morreram fugindo da tempestade de fogo. Em porões onde famílias inteiras sufocaram juntas. No parque Grossergarten, onde os refugiados pensavam que estariam seguros. Ao longo das margens do rio Elba, onde centenas congelaram ou se afogaram. Na estação ferroviária abaixo do telhado desabado. Nas ruínas do hospital. Nos porões das igrejas. Nos abrigos das escolas. Em toda parte. A condição dos corpos varia de intacta a irreconhecível. Algumas vítimas não mostram ferimentos externos, mortas por intoxicação por monóxido de carbono ou privação de oxigênio quando a tempestade de fogo consumiu o ar. Esses corpos parecem quase pacíficos, como se os mortos simplesmente tivessem adormecido. Outros corpos apresentam queimaduras horríveis, pele carbonizada em preto, membros contraídos em posições de lutador por causa do calor que encolhe músculos e tendões. Muitos corpos estão murchos para uma fração do tamanho normal, o calor intenso fervendo água e gordura, reduzindo adultos às dimensões de crianças. A identificação é impossível para a maioria das vítimas. O calor destrói documentos, roupas, quaisquer efeitos pessoais que possam identificar indivíduos. Famílias inteiras morrem juntas, mas quais corpos pertencem a qual família não podem ser determinados. Os mortos se acumulam mais rapidamente do que podem ser processados. As equipes de trabalho empilham cadáveres na praça Altmarkt e em outros espaços abertos. As pilhas crescem para centenas
depois milhares. A decisão é tomada para cremar os mortos em piras funerárias em massa. Não existe outra opção. O número de mortos excede a capacidade dos cemitérios de Dresden por uma ordem de magnitude. Não existem caixões. Nenhum túmulo pode ser cavado no solo congelado de fevereiro rápido o suficiente. Doenças ameaçam se os corpos permanecerem não enterrados. As piras tornam-se necessárias. Os trabalhadores constroem plataformas a partir de destroços. Eles empilham os corpos cuidadosamente no início, tentando manter alguma dignidade, algum respeito pelos mortos. Mas os números sobrecarregam tais esforços. Em breve, os corpos se empilham nas piras em montes. Madeira encharcada de combustível por baixo, mais destroços por cima. As chamas queimam continuamente. A fumaça da carne humana queimada adiciona outra camada ao véu que paira sobre a cidade. As piras queimam por 3 semanas. As estimativas sugerem 30 a 40 mil corpos queimados dessa forma apenas no Altmarkt. Outras piras funcionam em outras partes da cidade. As cinzas e os fragmentos de ossos são enterrados em covas comuns. A maioria das vítimas da tempestade de fogo de Dresden não tem sepultura individual, nenhum marcador, nenhuma maneira para as gerações futuras saberem quem foram ou onde descansam. Sobreviventes tentam localizar membros da família desaparecidos e consideram a tarefa impossível. Uma mulher procura por seus 3 filhos que estavam em um abrigo diferente. Ela encontra o abrigo desabado, cheio de corpos queimados, além do reconhecimento. Serão seus filhos um dos mortos? Ela nunca saberá. Um homem procura por seus pais idosos que se recusaram a deixar seu apartamento. O prédio já não existe mais. Eles morreram lá? Eles fugiram? Eles sobreviveram? Nenhuma resposta aparece. Os hospitais que continuam funcionando transbordam de feridos, queimaduras, lesões por esmagamento, danos respiratórios causados pela inalação de ar superaquecido, trauma psicológico, além de qualquer coisa que a equipe médica saiba como tratar. Os médicos e enfermeiros trabalham com quase nenhum suprimento, nenhuma instalação adequada, nenhuma esperança de evacuar os piores casos. Pessoas morrem nos corredores esperando por tratamento. Outras morrem durante o tratamento por infecções, choque ou simplesmente desistindo. Refugiados que fugiram para Dresden em busca de segurança do Exército Vermelho agora fogem novamente, desta vez das ruínas da cidade que prometia santuário. Colunas de pessoas se movem para o oeste ao longo de estradas congestionadas com tráfego militar e outros grupos de refugiados. Eles carregam o pouco que conseguiram salvar dos bombardeios. Muitos não carregam nada. Eles caminham em direção a um futuro incerto, em um Reich em colapso que não oferece segurança em lugar nenhum. A situação militar torna a destruição de Dresden estrategicamente sem sentido. O Exército Vermelho continua avançando. Os americanos avançam pelo oeste. A Alemanha enfrenta a derrota inevitável dentro de algumas semanas. A rede de transporte através de Dresden está destruída, mas os alemães não têm mais tropas para transportar de qualquer maneira. A capacidade industrial se foi, mas a produção de guerra da Alemanha já colapsou. A destruição de Dresden não realiza nada que importe para o resultado da guerra. Mas isso realiza algo mais. Demonstra o poder destrutivo absoluto do bombardeio estratégico quando aplicado sem restrições contra centros urbanos. Mostra o que acontece quando a distinção entre alvos militares e populações civis desaparece completamente. Revela o ponto final lógico da guerra total. O bombardeio incendiário de Dresden torna-se um estudo de caso, um aviso, uma prévia do que as armas nucleares tornarão possível apenas meses depois em Hiroshima e Nagasaki. O Ministério da Propaganda Nazista tenta explorar a destruição de Dresden. Goebbels ordena noticiários mostrando as ruínas, os corpos, a devastação. Ele inflaciona os números de vítimas, afirmando que centenas de milhares estão mortos, até mesmo 500 mil. Ele chama isso de ataque terrorista, de crime de guerra, de atrocidade contra uma cidade cultural indefesa. A propaganda soa vazia vindo do regime que bombardeou Varsóvia, Roterdã, Londres e Coventry. Mas as imagens de Dresden provam ser difíceis para os aliados defenderem
independentemente da sua origem. As autoridades aliadas inicialmente não fazem comentários públicos sobre o ataque a Dresden. Comunicados militares relatam operações bem-sucedidas contra alvos de transporte no leste da Alemanha. As mortes de civis não são mencionadas. A destruição cultural não é reconhecida. A tempestade de fogo é descrita como um efeito colateral infeliz, mas necessário, de atacar objetivos militares. As justificativas não satisfazem ninguém que veja as fotografias ou ouça os testemunhos de sobreviventes. A cidade se transforma em um símbolo. Para os alemães, Dresden representa a brutalidade dos aliados e a disposição dos vencedores de destruir a cultura alemã e matar civis alemães sem justificativa militar. Para os aliados, torna-se um lembrete desconfortável de que a clareza moral de lutar contra o fascismo não justifica todas as ações tomadas nessa luta. Para as futuras gerações, Dresden se junta a Guernica e Hiroshima como nomes que carregam um peso além de suas especificidades geográficas e históricas. A vida continua nas ruínas porque deve. Os sobreviventes criam abrigos em edifícios danificados. Eles procuram por comida, por combustível, por qualquer coisa útil nos destroços. Eles estabelecem arranjos de vida primitivos em porões e estruturas parcialmente intactas. Eles começam a tarefa impossível de reconstruir vidas em uma paisagem que se assemelha mais à superfície da Lua do que a uma cidade humana. Um sobrevivente posteriormente testemunha: "Nós nos tornamos animais naqueles dias após o bombardeio, lutando por restos, dormindo em buracos, esquecendo o que significava ser pessoas civilizadas, vivendo vidas civilizadas." Um médico que trabalha nas ruínas escreve: "Eu tratei feridas para as quais não tinha nomes, causadas por armas projetadas por seres humanos contra outros seres humanos, e perdi toda a fé de que nossa espécie merece sobreviver ao que infligimos a nós mesmos." O Exército Vermelho chega a Dresden no dia 8 de maio de 1945. Eles encontram uma cidade morta, ocupada por fantasmas. A guerra termina no mesmo dia. A vitória na Europa não traz celebração a Dresden. Apenas silêncio, apenas cinzas, apenas a memória do que foi perdido e que nunca pode ser recuperado. O custo humano. Números não podem descrever. O verdadeiro número de mortos da tempestade de fogo de Dresden nunca será conhecido com certeza. O caos do ataque, a destruição de registros municipais, a presença de centenas de milhares de refugiados não registrados, a cremação de dezenas de milhares de corpos em piras massivas, tudo isso junto torna a contagem precisa impossível. As estimativas variam de 25 mil a mais de 135 mil mortos. Historiadores modernos geralmente aceitam números entre 25 mil e 40 mil, embora até mesmo esses números permaneçam incertos. O que é certo é que dezenas de milhares de seres humanos morreram em Dresden ao longo de 14 horas em fevereiro de 1945. As baixas militares são comparativamente leves. Várias centenas de soldados alemães morrem nos ataques, a maioria deles homens feridos em hospitais militares ou tropas que passam pela estação de trem. Um punhado de tripulações aliadas é abatido e morto. A grande maioria dos mortos são civis, mulheres, crianças, os idosos, refugiados que fugiram de uma ameaça apenas para morrer de outra. Pessoas cujo único crime foi estar em Dresden quando os bombardeiros chegaram. O número de mortos civis se divide em categorias de horror. Milhares queimam até a morte na tempestade de fogo, presos em edifícios ou apanhados nas ruas onde o calor e as chamas não permitem escapar. Seus corpos são encontrados carbonizados além do reconhecimento, reduzidos a cinzas e fragmentos de ossos, ou murchos em remanescentes grotescos da forma humana. Milhares mais sufocam quando os incêndios consomem todo o oxigênio em seus abrigos, morrendo sem ferimentos visíveis, mas tão mortos quanto aqueles que queimaram. Muitos se afogam no Elba tentando escapar das chamas, ou congelam até a morte às suas margens no frio de fevereiro. Outras pessoas morrem devido aos efeitos da explosão. Bombas de alta explosão colapsam edifícios sobre as pessoas que se abrigam dentro.
A força concussiva mata sem deixar ferimentos óbvios. Órgãos internos se rompem, crânios se fraturam. Corpos são encontrados intactos, mas sem vida, mortos por ondas de pressão que rasgam carne e osso. Detritos voadores tornam-se estilhaços que decapitariam, desmembram e evisceram as vítimas pegas ao ar livre. Os feridos superam em número os mortos por margens substanciais. Estimativas sugerem que 100.000 ou mais pessoas sofrem lesões que vão de leves a fatais. Queimaduras cobrem a maioria das vítimas. Queimaduras de primeiro grau afetam milhares que escapam com lesões dolorosas, mas sobrevivíveis. Queimaduras de segundo e terceiro graus afetam dezenas de milhares a mais. Muitas dessas vítimas morrem nos dias e semanas seguintes ao ataque por infecção, choque ou falência sistêmica, enquanto o tecido queimado sobrecarrega a capacidade dos corpos de se curarem. Lesões respiratórias matam centenas nas consequências. Inalar ar superaquecido queima os pulmões e as vias aéreas. As vítimas sobrevivem ao ataque inicial apenas para morrer lentamente à medida que o tecido danificado não consegue fornecer oxigênio. Outros respiram fumaças tóxicas de produtos químicos, plásticos e materiais que nunca foram feitos para queimar. Seus pulmões se enchem de líquido. Eles se afogam internamente dias depois que o bombardeio termina. Lesões por esmagamento afetam milhares presos sob edifícios desmoronados. Ossos quebrados, sangramento interno, membros amputados. Muitos ficam enterrados por horas ou dias antes do resgate. Outros nunca são encontrados com vida. Aqueles que são retirados dos escombros frequentemente morrem, apesar dos esforços de resgate, devido a choque, perda de sangue ou infecção de feridas contaminadas. As perdas psicológicas não podem ser quantificadas, mas afetam todos os que sobrevivem. Choque de artilharia. Trauma. Colapso das faculdades mentais sob estresse além da tolerância humana. Os sobreviventes vagam pelas ruínas em estados catatônicos, incapazes de processar o que viveram. As crianças param de falar. Os adultos perdem o contato com a realidade. As feridas mentais infligidas pela tempestade de fogo persistirão por décadas naqueles que passaram por isso. A população de refugiados sofre desproporcionalmente. Números exatos permanecem desconhecidos porque nenhuma contagem precisa existia mesmo antes do bombardeio. Estimativas sugerem 200.000 a 500.000 refugiados se aglomeram em Dresden no início de fevereiro. Muitas dessas pessoas não têm abrigo, exceto acomodações temporárias em escolas, igrejas e prédios públicos. Quando as bombas caem, elas morrem em grandes grupos, comunidades inteiras dizimadas em abrigos únicos. Entre os mortos estão milhares de crianças, bebês nos braços das mães, crianças pequenas segurando as mãos dos pais enquanto fogem de edifícios em chamas. Crianças em idade escolar separadas das famílias no caos, adolescentes forçados a trabalhar na defesa civil que morrem tentando apagar incêndios ou resgatar outros. Nenhuma idade oferece imunidade à tempestade de fogo. Os jovens morrem ao lado dos velhos, os inocentes ao lado de todos os outros. Os idosos sofrem taxas de mortalidade particularmente altas. Muitos não conseguem se mover rapidamente o suficiente para escapar de edifícios em colapso ou chamas avançando. Outros se recusam a deixar lares que ocuparam por décadas. Eles se sentam em cadeiras familiares e esperam pela morte em vez de fugir para o caos. Seus corpos são encontrados em apartamentos, em abrigos, nas ruas onde colapsaram de exaustão ou desespero. As mulheres constituem uma grande porcentagem de vítimas. Com a maioria dos homens em idade militar na linha de frente, a população de Dresden é fortemente feminina. Mães morrem protegendo crianças, enfermeiras morrem tratando feridos, bombeiros morrem lutando contra chamas impossíveis, professores morrem abrigando alunos. A tempestade de fogo não faz distinção entre combatentes e não combatentes, porque quase todos em Dresden são não combatentes. A destruição de famílias é total para milhares. Inteiras famílias morrem juntas em abrigos. Pais e filhos, avós,
Famílias extensas compartilhando porões para se aquecer e por suposta segurança. As bombas e o fogo os matam todos de uma vez, não deixando sobreviventes para lamentar, ninguém para lembrar seus nomes. Linhas familiares inteiras terminam em uma única noite. Os órfãos são milhares. Crianças que sobrevivem, mas perdem ambos os pais. Que emergem de abrigos para descobrir que suas famílias se foram. Que procuram nas ruínas chamando nomes aos quais ninguém responde. Essas crianças se tornam protegidas de um estado sobrecarregado e em colapso. Muitas acabam em campos de refugiados, outras são acolhidas por parentes sobreviventes, se é que podem ser encontrados. Algumas simplesmente desaparecem no caos da Alemanha pós-guerra. Os desaparecidos superam até mesmo os mortos por semanas. Famílias procuram desesperadamente por entes queridos que possam ter sobrevivido. Elas verificam abrigos. Elas buscam entre os feridos. Elas examinam corpos quando possível. A maioria das buscas termina sem respostas. Os desaparecidos continuam desaparecidos. Se mortos, fugidos ou perdidos na confusão, seus destinos permanecem desconhecidos. A destruição de propriedades alcança quase total no centro da cidade. Aproximadamente 39 mil edifícios residenciais estão destruídos ou danificados além do reparo. Mais de 75 mil apartamentos tornam-se inabitáveis. Centenas de milhares de pessoas perdem suas casas e todos os bens. A riqueza material acumulada ao longo de vidas desaparece em horas. Fotografias de casamento, bens de família, brinquedos infantis, tudo queima. As perdas culturais mostram-se incalculáveis. Bibliotecas que guardam livros datados de séculos queimam completamente. A Biblioteca Estatal da Saxônia perde centenas de milhares de volumes. Coleções de museus são destruídas. As galerias de arte do Palácio Zwinger perdem pinturas, esculturas e artefatos irrecuperáveis por qualquer medida. A Câmara do Tesouro do Cofre Verde sobrevive, mas grande parte de seu conteúdo foi evacuado anteriormente. O que resta nos museus de Dresden, em grande parte, perece nas chamas. Locais religiosos sofrem destruição abrangente. Igrejas que serviram a vida espiritual de Dresden por gerações estão desmanteladas ou demolidas. A Catedral Frauenkirche desaba. A Kreuzkirche é destruída. A Katholische Hofkirche está severamente danificada. Séculos de arte religiosa, objetos sagrados e beleza arquitetônica desaparecem. Os marcos espirituais que orientaram os residentes de Dresden através do espaço e do tempo se foram. A infraestrutura industrial está obliterada. Fábricas, oficinas, os pátios de marshalling ferroviário, pontes sobre o Elba, estradas, sistemas de utilidades. A base econômica da cidade deixa de existir. A capacidade de Dresden de funcionar como um centro urbano termina com o bombardeio. O que surge depois é construído sobre as ruínas, não reconstruído a partir do que sobreviveu. O custo total em sofrimento humano desafia a quantificação. Como você mede o valor de uma mãe que queima até a morte protegendo seu bebê? Que número captura a perda de uma criança que sufoca chamando por pais que já estão mortos? Como você calcula o valor de 7 séculos de cultura e beleza reduzidos a cinzas? As estatísticas contam uma história. As experiências individuais contam outra que os números não podem conter. Um voluntário da Cruz Vermelha depois escreve: registrei nomes, idades e localizações de corpos até que as listas se tornassem sem sentido, até que percebi que estávamos contando almas como se fossem inventário, reduzindo seres humanos a números em formulários que ninguém jamais leria. Uma sobrevivente adolescente lembra décadas depois: agora tenho 90 anos e não passa um dia em que eu não veja a cidade em chamas, sinta o cheiro da fumaça, ouça os gritos. Não morremos em Dresden, mas também não sobrevivemos. Existimos entre esses dois estados, nunca mais completamente vivos. O custo humano de Dresden não pode ser medido apenas em vítimas. Deve ser medido em vidas destruídas, famílias desfeitas, sobreviventes traumatizados, futuros perdidos e perguntas que não têm respostas satisfatórias. Os números nos dizem quantas pessoas morreram,
eles não podem nos dizer o que foi perdido quando morreram. Significado histórico e legado. Dresden ocupa um lugar único e controverso na história da Segunda Guerra Mundial. Os bombardeios não alcançam nada de estrategicamente significativo. Em fevereiro de 1945, a derrota da Alemanha é inevitável e iminente. O Exército Vermelho está a 120 quilômetros de Dresden e avança diariamente. Os aliados ocidentais se aproximam pela direção oposta. O Reich tem semanas, talvez dias, restantes para existir. A infraestrutura de transporte através de Dresden pouco importa quando a Alemanha não tem mais um exército funcional para transportar. A capacidade industrial não significa nada quando o regime não consegue alimentar sua população ou abastecer suas unidades militares restantes. No entanto, a destruição de Dresden demonstra algo profundamente importante sobre a natureza da guerra moderna. Ela mostra o que as nações industriais podem alcançar quando se comprometem a dedicar todos os recursos à aniquilação. O bombardeio incendiário prova que cidades podem ser destruídas de maneira tão completa e eficiente quanto exércitos, que as populações civis oferecem tão pouca proteção quanto formações militares quando o bombardeio estratégico é aplicado sem restrições, que as armas e táticas desenvolvidas durante 6 anos de guerra total tornam possível a destruição em escalas anteriormente inimagináveis. O ataque a Dresden representa a culminação da doutrina de bombardeio estratégico que evoluiu ao longo da guerra. Os britânicos começam com ataques de precisão a alvos militares e industriais. As perdas provam ser insustentáveis. A precisão se mostra impossível com a tecnologia disponível. A doutrina muda para bombardeio de área. Cidades tornam-se alvos. O moral civil torna-se um objetivo legítimo. A distinção entre combatentes e não combatentes se erode até desaparecer completamente. Hamburgo arde em 1943. Colônia arde. Berlim queima repetidamente. Dezenas de cidades alemãs experienciam o que Dresden experienciou, embora talvez não com tal intensidade em um período tão curto. Os americanos inicialmente resistem ao bombardeio de áreas, insistindo em ataques diurnos de precisão contra alvos específicos, mas eles também adaptam suas táticas. Em 1945, bombardeiros americanos lançam incendiários sobre cidades japonesas com o objetivo explícito de queimá-las até virar cinzas. O bombardeio de Tóquio em março de 1945 mata mais pessoas do que Dresden. As bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki em agosto representam o ponto final lógico dessa progressão. Dresden torna-se simbólica precisamente porque ocorre tão tarde na guerra, contra um alvo de valor militar limitado, com um efeito tão devastador. As questões morais que cercam o bombardeio estratégico se cristalizam em torno deste único ataque de maneiras que não se dão em torno de ataques anteriores a alvos mais obviamente militares. Foi necessário? Foi justificado? Abreviou a guerra? Salvou vidas aliadas ao convencer a Alemanha a se render mais cedo? Ou foi simplesmente vingança disfarçada de estratégia? Punimento infligido porque os aliados possuíam o poder de infligi-lo e a Alemanha não podia retaliar? Essas perguntas não têm respostas consensuais 75 anos depois. Historiadores militares discutem sobre o valor estratégico de Dresden. Alguns apontam para o nó ferroviário, os movimentos de tropas, as instalações industriais como alvos legítimos. Outros observam que ataques de precisão nesses objetivos específicos teriam alcançado mais com menos custo civil. Filósofos morais debatem se algo pode justificar a criação deliberada de uma tempestade de fogo em um centro da cidade abarrotado de refugiados. Analistas políticos examinam as motivações de Churchill, as demandas de Stalin e a complexa política de alianças que influenciou as decisões de ataque. A memória alemã de Dresden evolui através de fases distintas. Inicialmente, a propaganda nazista explora a destruição para mensagens anti-aliadas. Após a guerra, a Alemanha Oriental sob ocupação soviética usa Dresden como prova da brutalidade ocidental, enquanto minimiza as ações soviéticas na Alemanha Oriental.
As ruínas da Frauenkirche permanecem em pé como um memorial à agressão capitalista. A Alemanha Ocidental luta para lembrar Dresden sem parecer reivindicar uma equivalência moral entre o bombardeio aliado e os crimes nazistas. Após a reunificação, a reconstrução de Dresden começa. A Frauenkirche é reconstruída usando pedras originais sempre que possível e concluída em 2005, exatamente 60 anos após sua destruição. A reconstrução se torna um símbolo de reconciliação, de reconstrução, de avançar enquanto se lembra do passado. A catedral restaurada permanece como um memorial do que foi perdido e um testemunho do que pode ser recuperado. A memória aliada se revela igualmente complicada. Veteranos britânicos e americanos defendem o ataque a Dresden como militarmente necessário e moralmente justificado, dado o contexto da guerra total contra a Alemanha nazista. Eles apontam para os bombardeios alemães em Coventry, Rotterdam e Londres. Observam que a Alemanha foi pioneira em bombardeios em áreas e táticas de tempestades de fogo. Argumentam que a destruição de Dresden contribuiu para o fim de uma guerra que matou milhões e que teria matado milhões mais se tivesse sido prolongada. Críticos, incluindo alguns participantes aliados, questionam se o fim da guerra justificou os meios empregados em Dresden. Eles observam o tempo tão próximo da rendição inevitável da Alemanha. Eles questionam a necessidade de 3 ataques separados em 14 horas. Eles apontam para o número desproporcional de vítimas civis em comparação com o efeito militar. Eles argumentam que Dresden representa um momento em que os aliados desceram a métodos indistinguíveis dos que condenaram em seus inimigos. O debate continua porque as forças de Dresden confrontam verdades desconfortáveis sobre a guerra moderna. Que boas causas não garantem bons métodos. Que lutar contra monstros não impede de se tornar monstruoso você mesmo. Que a vitória traz custos morais não apagados pelo sucesso militar. Que a capacidade tecnológica tenta o uso independentemente das considerações éticas. Que os civis sempre sofrem mais em guerras supostamente travadas entre exércitos. O legado de Dresden se estende além do debate histórico para a memória cultural, literatura, cinema e arte. O romance Matadouro 5, de Kurt Vonnegut, apresenta Dresden a gerações que, de outra forma, poderiam esquecer. Filmes retratam o bombardeio de várias perspectivas. Memoriais em Dresden e em outros lugares marcam o que aconteceu. Comemorações anuais ocorrem cada fevereiro, no dia 13. Grupos de extrema-direita tentam explorar a memória para fins nacionalistas. Grupos antifascistas fazem contra-manifestações. A política da memória continua contestada. Que lições Dresdner ensina? Que a guerra total não reconhece limites até que os participantes os imponham a si mesmos. Que a tecnologia permite a destruição mais rápida do que a ética evolui para restringi-la. Que distinguir a necessidade militar da vingança torna-se impossível quando o ódio e o medo dominam a tomada de decisões. Que cidades construídas ao longo de séculos podem ser apagadas em horas. Que os seres humanos, dadas as motivações e meios suficientes, infligirão sofrimento quase ilimitado a outros seres humanos. As gravações não censuradas de Dresden preservam testemunhos que as palavras não podem transmitir plenamente. As imagens mostram o que o bombardeio estratégico significa em termos concretos, específicos e indiscutíveis. Os montes de corpos, os cadáveres murchos, os escombros sem fim, os rostos dos sobreviventes. Essas imagens resistem à sanitização, resistem à abstração, resistem à distância confortável que permite que a guerra pareça limpa, cirúrgica e necessária. Como um historiador mais tarde reflete, Dresden nos ensina que a questão nunca é se podemos destruir nossos inimigos por completo, mas se devemos, e se ao fazê-lo destruímos algo essencial em nós mesmos que não pode ser reconstruído como uma catedral. As ruínas de Dresden se erguem como um aviso e um lembrete. A lógica da guerra leva a isso. A temporais de fogo, a fossas comuns, a crianças queimando, a cidades transformadas em cinzas. A tecnologia torna isso possível. O medo faz parecer necessário. E somente depois,
Quando as bombas param de cair e os incêndios se apagam, confrontamos o que fizemos e questionamos se valeu a pena o custo que impusemos a outros. A resposta permanece sem resolução. A questão permanece urgente. E as imagens de Dresden se recusam a nos deixar esquecer o que acontece quando a fronteira entre ação militar e aniquilação em massa desaparece completamente.